No primeiro discurso, depois de sofrer uma tentativa de assassinato ali na Pensilvânia, o ex-presidente americano Donald Trump prometeu restaurar o poder americano. Luca Bassani vai trazer os detalhes para a gente agora. O Donald Trump começou o discurso de uma maneira um pouco mais paz e amor. O Luca está disponível para falar com a gente? Opa, vamos lá. Aí, Luca, ele começou com um tom um pouquinho mais paz e amor, mas depois foi retomando o Donald Trump de sempre na continuação desse discurso. O que você destaca para a gente da participação dele? Pois é, Evandro, exatamente como nós falamos ontem, algumas expectativas foram cumpridas e outras quebradas. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Inicialmente, o ex-presidente dos Estados Unidos relatou como foi essa experiência bem próxima da morte. Segundo ele esteve perto de Deus e conseguiu, por uma questão de segundos, ter sido salvo e também pelo trabalho dos agentes do serviço secreto. Donald Trump inicialmente disse que todos os americanos, independentemente da posição ideológica, da cor, da raça, orientação sexual, devem ser respeitados e não podem ser vilipendiados, afinal são todos concidadãos. Então ele seguiu inicialmente uma linha conciliatória em contrapartida àquele Donald Trump tão combativo e crítico ao governo federal, como nós já observamos anteriormente. Porém, o discurso foi tão longo que, à medida que ele foi se alongando, novas críticas mais enérgicas foram emergindo e ele prometeu, de fato, restaurar o poder americano, trazer de volta os empregos que foram para a China e para outros continentes de volta para os Estados Unidos e também prometeu a restrição da imigração ilegal, que, segundo ele, estaria sendo um motivo da insegurança dentro do país, além, é claro, da falta de empregos qualificados para os cidadãos das populações urbanas, principalmente desses estados-chave. Então, a gente conclui essa análise, né, de como foi a convenção republicana no estado de Milwaukee, com muitas participações especiais e, ao mesmo tempo, Donald Trump mostrando duas faces diferentes de uma mesma personagem tão complexa da política mundial como já conhecemos. Queria que você me contasse também um pouco das estratégias dos democratas. O que vai acontecer com Joe Biden? Olha, Evandro, essa foi uma sexta-feira cheia de rumores, de boatos nos bastidores da política norte-americana, com alguns inicialmente dizendo que Nancy Pelosi já havia cravado que Biden iria desistir da campanha em detrimento de Kamala Harris, que tomaria então a posição por ser a vice, ser mais jovem, ser mais ágil. Porém, a diretoria da campanha de Biden disse agora há pouco que não há alternativa a Joe Biden, não há um plano B. E, portanto, ele continua na campanha, pediram a união do partido em torno do nome do atual presidente, dizendo que, ao mesmo tempo em que essas brigas, essas famosas picuinhas acontecem nos bastidores, Donald Trump vai se fortalecendo e, portanto, todo o partido deve se unir para conseguir trazer a vitória aos democratas e reeleger Joe Biden em novembro. Nós sabemos, todavia, que as pesquisas mais recentes, tanto aquelas do voto popular quanto aquelas do colégio eleitoral feitas nos estados-chave, mostram Donald Trump na dianteira com uma vantagem sólida depois de todos os acontecimentos da última semana, tanto nas falhas de Biden, as gafes dele no debate e na conferência da OTAN, como também após o atentado a Donald Trump no último domingo e a convenção republicana. Ótimo trabalho para você. Quero continuar falando sobre esse assunto com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Eu gostaria de saber primeiro se você acredita que deva ou possa haver um revés na candidatura aí do Partido Democrata. Boa noite. Oi, Evandro, boa noite, o prazer estar aqui com você. Eu acredito que é possível sim, por mais que a campanha do Joe Biden negue que isso possa acontecer, fato é que existe cada vez mais uma movimentação, inclusive de pessoas com cargos eletivos do Partido Democrata, pedindo que o presidente ele desista dessa candidatura. Então agora já são mais de 30 pessoas parlamentares norte-americanos que têm insistido. Então, alguns desses nomes têm se unido a esse burburinho aí nos últimos dias. Entre eles, a gente pode destacar, como vocês mencionaram muito bem agora, a Nancy Pelosi, que foi a speaker do Congresso norte-americano. O Barack Obama, hoje, também parece que há indícios de que ele tenha se juntado a esse movimento. E também não dá para negar que depois que esses ataques contra o Donald Trump,
ocorreram e que aquela imagem né, do Trump resistente com os punhos fechados para cima, ensanguentado, isso inevitavelmente vai ser comparado à figura frágil do Joe Biden, que tem demonstrado uma dificuldade física e cognitiva não apenas no debate, mas agora que inclusive ele está em Delaware, na sua casa, com Covid. Então, o contraste entre os dois candidatos fica muito maior agora do que em qualquer outro momento. Eu queria saber de você como que você avalia também esse discurso do ex-presidente Donald Trump agora nessa convenção republicana. Ele começou de uma maneira mais amena, dizendo que era necessário unir o país, mas depois foi retomando algumas pitadas do discurso que ele teve ao longo dos últimos anos e também enquanto esteve no poder. Como você acredita que vai ser a campanha de Donald Trump depois desse fato tão relevante? Essa tentativa de assassinato que resultou num machucado na orelha e com o apoio de outros integrantes do partido que também acabaram colocando curativos para demonstrar a força de Donald Trump nesse momento. Foi um discurso que o próprio Trump já tinha falado, Evandro, alguns dias antes, que ele teve que reescrever. Então, ele basicamente apelou na parte planejada do discurso para essa estratégia de união. Isso porque o Trump, ele ao longo da história, ao longo dos seus 9 anos na carreira política norte-americana, ele tem atacado alguns setores diferentes da sociedade, como, por exemplo, é o caso da imprensa, é o caso dos próprios democratas e alguns outros alvos que ele trazia, como era o caso do Deep State, que ele sempre falava, que era um grupo formado por pessoas de uma esquerda radical. E ele teve esse discurso sempre muito aí para o embate mesmo. A partir do momento em que aquele ataque ocorre, é como se tudo aquilo que ele falasse até então se materializasse. Ou seja, a partir de então não faria mais sentido o Trump continuar com esse discurso, até porque as pessoas tinham aquilo que o Trump poderia usar como uma prova, por mais que tenha sido, de acordo com o que tudo indica, um evento isolado de um atirador que buscou sequer atacar o próprio presidente Joe Biden. Ele tinha, o FBI agora encontrou indícios no celular dele de que ele queria basicamente atirar em qualquer pessoa, em qualquer multidão, e calhou de que os republicanos estavam ali fazendo o comício. Mas depois que o Trump é o alvo, ele então poderia mudar de postura. Nos primeiros 30 minutos do discurso, parecia que ele tinha mudado, então ele pede união, ele pede que o país se una, ele pede para que os democratas, para que pessoas de diferentes grupos minoritários se juntem nessa nova construção do país. Porém, quando chega o momento do discurso improvisado, é aí que torna um completo desastre. Eu vejo até que se fosse democrata, a partir dos 30 minutos de discurso, eu comemoraria o desempenho do Donald Trump, até porque foram pelo menos 23 informações falsas, então muita desinformação, muitas teorias conspiratórias, muitas acusações sem qualquer tipo de embasamento, como é o caso dos imigrantes relacionando a violência. Então, é um discurso que se perdeu a partir de 30 minutos. Sim. A Dora Kramer queria te fazer uma pergunta também. Por favor, Dora. Boa noite, Irã. Olha só, o que você acha que vai influenciar na desistência do Biden, que me parece que você considera inevitável, né, inexorável, é o acúmulo dessas manifestações, e à medida que elas vão sendo públicas, que a manifestação do Barack Obama, como você se referiu, foi uma coisa em off, ele não disse, não é de viva voz. É o acúmulo ou teria algo determinante, decisivo, aí que você enxergue, olha, se acontecer isso, aí o Biden não tem jeito, é preciso acontecer isso para que ele desista. Oi, Dora, boa noite. Eu acredito que esse acúmulo de pessoas, principalmente pessoas de peso, isso pode ser um fator bastante decisivo. O Biden ele tem cada vez mais se sentido isolado, e à medida em que o Trump ele vai aparecendo e vai continuando a sua campanha, esse discurso ele foi
muito positivo no sentido de falar com a própria base. Por mais que tenha deixado a desejar um pouco em relação ao eleitorado mais moderado, mais de centro, que era por quem tanto um lado quanto o outro deveria estar brigando agora, eu acredito que esse próprio isolamento do Biden ele pode ser o fator determinante. Por mais que a vice, a Kamala Harris, também embarque nesse mesmo discurso de que ela apoia o Biden, de que ele é o candidato dos democratas, fato é que ela continua fazendo campanha, né? Ela tem viajado o país, mesmo que defendendo o presidente, mas o nome dela, inclusive, ele foi alvo de muitos ataques de vários republicanos durante a convenção, o que mostra já uma preocupação com a figura dela também. Vilela, vai lá. O Iran Fancelli, boa noite, satisfação falar com você. Você falou agora de Kamala Harris, que seria, em tese, o nome mais cotado para ser o substituto, né, do presidente americano nessa chapa, mas é um nome que já se mostrou preterido, vamos dizer assim, pelos democratas. Você entende que o fato de não ser um nome com uma unanimidade dentro do partido pode fazer com que ela siga, mas ela não siga com força total para uma disputa difícil, como uma disputa em relação ao Donald Trump? Eu acredito que sim, pode ser que seja uma escolha que passe uma percepção de mais fraqueza, não no sentido físico da palavra, mas por questões de apoio mesmo, mas por outro lado, ela é a vice-presidente do país, então isso carrega todo um simbolismo também de continuidade natural. Ela teria acesso também aos recursos já levantados pela campanha do Joe Biden também, o que seria um fator que já colocaria à frente nessa disputa, algo que não aconteceria se um outro candidato ou um outro democrata fosse escolhido para ser esse candidato, e ela teria a vantagem também aí de eventualmente já começar essa candidatura com o apoio do próprio presidente Biden, que por mais que agora ele não demonstre uma propensão para desistência, eu acredito que isso está cada vez mais próximo de acontecer por conta também de algumas pessoas com quem eu tenho conversado em Washington, e eles têm demonstrado, a expressão que foi usada hoje à tarde por uma dessas pessoas, que é bastante envolvida com política, foi a seguinte, de que Washington está como se fosse uma bolha que pode explodir a qualquer momento. Orian, eu queria só finalizar a nossa conversa e te fazer uma pergunta sobre de que maneira que Donald Trump vai fazer a manutenção desse fato que trouxe os holofotes para ele até o momento do voto em si, né? Porque eu vi algumas análises de que o tempo ainda que falta para as eleições pode tirar um pouco dessa questão emotiva voltada para o ataque que Donald Trump sofreu. Por outro lado, a gente sabe muito bem que parte do eleitorado se apoia muito em questões de emoção e menos, às vezes, em propostas de governo para poder escolher alguém que vá tomar o poder ali de seu país. Como é que você avalia a relação fato-tempo para as eleições americanas, ou de que maneira que Donald Trump também faria com que esse fato se mantivesse vivo até lá? O tempo sempre ajuda, né? Essa foto ela já virou algo bastante simbólico, talvez a foto mais importante dessas eleições. Horas depois ela já estava sendo comercializada para levantar recursos, então em camisetas, canecas. É uma foto que vai ser explorada, é uma foto que tem um significado ainda maior quando contrastada a debilidade, a fraqueza do Joe Biden, mas por conta justamente do tempo que falta para as eleições, é justamente por isso que eu acho que a gente não pode até então tirar nenhum tipo de conclusão, porque como a gente viu no último sábado, muita coisa pode mudar de uma hora para outra. A primeira pesquisa que foi feita logo depois desse ataque mostra que o Trump estava mais ou menos 3 pontos à frente do Biden apenas. Ou seja, em um primeiro momento, pelo menos, essa foto ela não impactou da maneira como muitas pessoas imaginavam que ela impactaria. O fato do Donald Trump também, ele ter um vice com quem ele seja muito ideologicamente próximo, eu acredito que acaba dificultando
a própria campanha, tá? Também esse é um fator, Evandro, porque o Trump, ele, como a gente falou mais cedo, ele tem historicamente essa personalidade de ir para cima, de ir para o embate. Quando ele traz alguém parecido também, não há como se fosse um balanceamento dentro da própria chapa. Então, não tem nem o presidente, nem o vice disputando ali os votos dos moderados, dos indecisos, que são, de fato, aquele grupo que poderia fazer a diferença nessas eleições. Então, muito tempo ainda pela frente para a gente conseguir tirar qualquer tipo de conclusão agora. Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, obrigado pela conversa. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.